Aleluia, graças a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que essa paz, que excede todo o entendimento, esteja contigo nesta hora. Que a paz do Senhor esteja com a tua casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja com a tua família. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo aonde quer que você esteja e aonde quer que você vá. Amém? Graças a Deus. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Graças a Deus. Irmãos, na direção do Espírito Santo, eu estarei fazendo menção da palavra do Senhor, te proporcionando uma porção desta palavra maravilhosa, na direção do seguinte tema: na sinceridade, Deus perdoa. Vou estar falando a respeito de uma passagem muito conhecida, que é a passagem do filho pródigo. Todos nós temos um pouquinho do filho pródigo. E eu tenho certeza que hoje Deus ele vai falar contigo diante desta palavra, desta reflexão, pelo poder que há no sangue de Jesus. Entenda que mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Vou mostrar para você a alegria de Deus quando a ovelha ela retorna. Talvez você esteja parado na caminhada, talvez você saia dos teus lábios a frase dizendo que você se desviou, mas hoje, como um filho pródigo, você vai retornar à casa do Pai. Tópico número 1. Amadurecimento espiritual. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, passamos por isso. Amadurecimento espiritual tem que acontecer na vida de todo crente, de todo homem e mulher de Deus. Por causa de uma falta de amadurecimento, aquele garoto fez com que o pai repartisse sua parte e lhe desse. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 1: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? A igreja em Corinto era a igreja mais espiritual com a qual a Bíblia relatou.
Todos os membros tinham dons espirituais magníficos, mas havia confusão, havia contenda, havia inveja, havia contrito dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso. Em nosso tempo, existe isso dentro da nossa igreja, pessoas que ainda estão imaturas. Mas cabe a você entender que nós temos que ter essa paciência. O apóstolo Paulo, ele tinha essa paciência de doutriná-los. Irmãos, seja santo como Jesus é santo, como Deus é santo. Entenda que vai haver ovelhas que precisam da tua ajuda. Então não julgue. Entenda que uns ainda tomam leite e outros já estão comendo coisas sólidas. Ajude. Não afaste as pessoas da igreja. Seja um exemplo. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Irmãos, o tópico número 2 são as provações. Vai acontecer na tua vida. E esteja pronto para que quando ela chegue, para quando você quebrar a cara, você consiga lidar com as situações que vão acontecer, com as consequências, né? O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios 6, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau, ele vai chegar na tua vida, querendo ou não, sendo crente ou sendo ímpio. Então, já que você sabe que o dia mau vai chegar, se prepare. Se revestir das armaduras de Deus é um dever nosso, para que quando você enxergue que você errou, e quando vir a cobrança sobre a tua vida, você não culpe a Deus, mas você esteja preparado e pronto para toda a consequência que vai chegar sobre a tua vida. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho seu. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado filho teu. O tópico 3 é o arrependimento. Seja humilde para dizer que você estava errado. Se conscientize. Não seja arrogante ou presunçoso ou avarento. Entenda que esse é o ponto principal na vida do ser humano, é a humilhação, é o arrependimento, é dizer para Deus que pecou, é dizer para Deus que você está ciente do que fez. A Bíblia diz no Salmo de número 51, versículo 11,
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele foi um homem que era segundo o coração de Deus. Sabe que título é esse, ser um homem segundo o coração de Deus? É algo muito forte. Jesus, ele quando foi chamado de filho de Davi, é muita honra para um homem. No livro de Samuel, Davi ele é repreendido por Natã, o profeta, no capítulo 12. E Natã, ele quando vai repreender o rei, ele não tem medo. Davi, no capítulo 11, Davi tinha cometido um adultério e Davi tinha feito com que o rei Uzias fosse morto. E as coisas não são perdidas e não são esquecidas diante de Deus. Deus vê tudo. No capítulo 11 a Bíblia relata sobre isso. Davi, ele adultera e Davi, ele cometeu um homicídio. Ele sabia que aquele homem iria morrer e mesmo assim colocou o homem na frente da batalha para poder possuir sua esposa, Betseba. Deus tem visto as tuas atitudes, mas você acha que Deus está cego. Davi, ele escreveu um dos mais lindos salmos. Davi mesmo padecendo por causa do pecado. Davi, ele entendeu que Deus era soberano. E ao escrever o Salmo 51, a maior importância de Davi era que Deus não afastasse dele o Espírito Santo. E Deus perdoou a Davi, continuou a autotitular a Davi como segundo o coração de Deus. Tem jeito para você, tem jeito para o seu parente. Satanás, ele vai tentar apontar o ser humano para tentar impedir que o homem chegue até Deus. Mas Deus, ele vai te perdoar. Davi, ele precisou ter a sinceridade para que Deus pudesse perdoá-lo. E nessa hora, na tua sinceridade, Deus vai perdoar qualquer pecado que você cometer. Deus vai perdoar. Deus vai perdoar. Aleluia. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Tópico número 4, Deus se alegra. A tua sinceridade faz a diferença diante de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 10, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Entenda que Deus, ele conta essa parábola a respeito das 100 ovelhas
que o homem perdeu uma de suas ovelhas e deixou as 99 para procurar uma. E ele deu uma grande festa por causa disso. Logo em seguida, Jesus também fala uma outra parábola a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas. E ela perdeu uma. E procurou em sua casa e arrumou a casa. E quando ela encontrou aquela dracma perdida, ela se alegrou, ela fez uma festa. Deus, ele também vai se alegrar quando você retornar. Não importa o que o inimigo tente contra a tua vida ou falar para te desanimar. Você tem um grande valor diante de Deus. E Deus, ele vai, assim como os anjos, se alegrar pela tua volta. Se alegre pela volta das ovelhas que se perderam. Porque se os anjos que estão no céu em perfeição fazem festa, sabe o que significa? Quando uma ovelha retorna para a casa do Pai, quer dizer que ela não está mais nas mãos do diabo. Aquela ovelha, ela não vai ser escrava do inimigo, ela não vai para o inferno. Ela vai estar junto contigo no céu. Então se alegre quando alguém retornar. Se alegre quando uma ovelha voltar para os caminhos. Se alegre quando o pecador se arrepender. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o desejo de Deus é que todos venham ao arrependimento. E se você está com Cristo, se alegre para com aqueles que retornarem. Faça a diferença. Faça a diferença. Da mesma forma que Deus e os anjos se alegram, se alegre também. Se alegre muito mais. Faça festa. Aleluia. Glórias a Deus nas alturas. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu uma música e as danças. E, chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O tópico 5 é observados. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, amados e queridos, somos observados todos os dias. A inveja, ela está no nosso lado. O irmão dele mais velho, aonde deveria ter sido exemplo por um pensamento positivo, porque o irmão estava são e salvo e não estava morto, o irmão retornou, ele não teve essa concepção. Ele sentiu
um sentimento maligno no seu coração. Deus, Ele está conosco todos os dias. Deus, Ele está ao nosso lado e não pedimos nada. Conclusão, o pai estava com o filho mais velho a todo instante e o filho mais velho não pediu. Mas o pai entendeu que o filho mais novo precisava. Se alegre com o teu irmão que receber a vitória e você ainda não receber. Se alegre com aquele que saiu da fila depois de ter sido abençoado pelo Pai. Se alegre com aquele que foi abençoado. Tenha o coração limpo diante dessa situação. Não seja egoísta ou ganancioso. Não seja incrédulo. Uma alma vale muito para Deus. Agora eu te pergunto, você ficaria feliz de ver uma alma ir para o inferno ou de uma alma ir para o céu? Se você disser em seu coração que ficaria feliz de uma alma não ter retornado para os caminhos do Senhor, então quer dizer que Jesus ainda não mora dentro de você. Que você ainda não se converteu de fato e de verdade. Agora, se o teu coração ele está alegre e feliz com aquele que retornou para a casa do Pai, que agora está junto contigo na mesma visão, no mesmo pensamento e no mesmo foco para poder herdar o reino, porque nós não vamos herdar o céu só para nós, ele não é só nosso, é de todos que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Se o teu pensamento é esse, então você está no lugar certo. Aquele irmão não estava com essa visão. Ele queria tudo só para ele. Muitas das vezes somos como o filho pródigo, que queremos dar uma passeadinha lá no mundo. Os prazeres carnais são maiores. E quando tentamos voltar, somos impedidos pelos próprios irmãos. Não permita que nada te impeça. Não permita que o mal ponha a barreira sobre a tua vida, te impedindo de herdar aquilo que Deus preparou para você. Deus está de braços abertos para te receber, então volte para a casa do Pai. Deus tem algo muito melhor e maior para a tua vida. Tenha convicção disso. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Diz assim, o versículo 31 e 32. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Para finalizar, o tópico 6. Somos herdeiros. Tudo aquilo que Deus criou, preparou e está guardado é para você. Você não vai perder a bênção de Deus, mas a bênção de Deus não foi feita só para você. Se alegre e ajude aquele que está do lado de fora. Se alegre com o que retorna, e aquele que ainda não retornou, ajude-o a retornar e a enxergar que o galardão é para todos, o que perseverarem até o final. Mateus capítulo 28, versículo 20, somente a parte B. Diz assim o Senhor Jesus: E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
Jesus ele falou para os discípulos que estava com eles todos os dias. Jesus ele está contigo todos os dias. Todos os dias Jesus ele bate a porta do seu coração. Como diz Apocalipse 3, versículo 20. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Jesus ele quer fazer parte da tua vida todos os dias. Não importa o que você fez de errado. Não importa se você foi dar uma passeada no pecado, no mundo, e agora se arrependeu porque você se machucou e quebrou-se. Jesus ele quer te abraçar. Jesus ele quer fazer uma festa por tua causa. Não ouça aquilo que o diabo tem falado para te impedir de entrar pelas portas da graça de Deus. Entenda que você é precioso para Deus. Você está morto para o mundo, mas para Deus você está vivo. Você significa muito para o Senhor. Tem uma música muito bonita do Marquinhos Gomes que diz assim, ó: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero não te fizeram, só te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da morte, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande. Ele se importa com você. Está entendendo o que isso significa, irmão? Não importa o que você fez, irmão. O amor de Jesus é maior. Romanos capítulo 8 diz assim, ó: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Se você não tem forças para voltar a caminhar, peça para Deus forças. Deus vai quebrar as correntes e os grilhões que estão te segurando. Toda investida de Satanás contra a tua vida está repreendida nesta hora, porque o sangue de Jesus Cristo ainda está na terra. Mas quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, esse sangue vai ter saído, incluindo o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, também vai voltar para o Pai. Não espere que esse dia chegue para você tomar coragem. Tome coragem hoje. Seja diferente. Seja um careta para o mundo, mas seja um herdeiro para com Deus. Deus ele está te esperando, mas vai chegar uma hora em que Deus ele vai dar um basta, vai dar a ordem e Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Então não espere esse dia chegar, não. Se você pedir perdão a Deus com sinceridade, Deus ele vai te perdoar, Ele vai fazer uma festa, Ele vai te abraçar, e Ele vai te honrar. Ele vai mudar as tuas vestes e trocar os sapatos dos teus pés. Ele vai branquear a tua vestimenta no sangue do Cordeiro. E você vai retornar, você vai herdar aquilo que está preparado. Você vai se assentar na mesa com Deus,
com Jesus Cristo nas bodas do Cordeiro, com os irmãos, e nós estaremos numa grande festa celestial no céu. Tá bom? Volte para a casa do Pai. Essa foi a palavra que o Senhor separou para a minha vida e para a tua vida. Volte para a casa do Pai. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe sempre. Que Ele possa abrir teus olhos antes que o pior aconteça. Aí não vai ter mais jeito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E se você crê, você diz amém. Deus abençoe.